Denário, Irã e Bolsonaro são pelo Brasil. Brasil! Estamos de volta com o programa Manhã Viva. 8h30. Bom dia para você ligadinho aqui na programação da 107. Bom dia para você aí em casa tomando o seu café da manhã e claro, no seu aconchego, aí né, no seu lar. Para você que está no trabalho, também já organizando tudo aí, né, os seus compromissos a fazer. Receba o nosso carinho e desejo que o seu dia seja produtivo e feliz. Hora da entrevista. 8h30. Olha, e aí, gente? Toda última quarta-feira do mês a gente tem encontro marcado com a nossa doutora Fernanda Pelizetti, ela que é ginecologista, médica integrativa, também apoiadora cultural aqui do Manhã Viva. E hoje a gente vai falar sobre uma temática muito importante: obesidade versus doenças ginecológicas. Será se tem alguma relação? A gente vai saber tudinho hoje com a doutora Fernanda Pelizetti. Bom dia, doutora. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças Olha, a Deus. eu tenho a sensação, eu tenho a certeza que todo mês, quando a senhora chega aqui, chega mais jovem, mais bonita. Oh, meu Deus, É obrigada. sério? Eu tenho me esforçado muito, sabe, Rê? Eu tenho me esforçado, já perdi 9 quilos. Gente, tô muito feliz. Que bom. Tô fazendo atividade física, tô comendo direitinho, tô fazendo tudo certinho. Que bom. Dizem que é assim, a gente tem que fazer o que a gente prega, Exato. né? Você não pode dizer para o paciente fazer uma coisa e fazer o contrário, né? Exato. Esses dias eu conversava com meu esposo. A gente tem nada a ver com a pauta de hoje, mas não tem, né? O que eu vou comentar, né? A gente conversava com meu esposo, né? A respeito dos hábitos alimentares, né? Da gente. E aí conta que uma mãe foi, né? Conversar com um sábio, né? Pedir conselho, porque o filho comia muito açúcar, né? E aí foi lá, o que eu posso fazer para o meu filho parar, né? De comer açúcar? Ele falou, aí o sábio disse assim: você volta daqui a um mês. Daí, um mês depois, ela voltou com a criança lá novamente. Ele não deu nenhum conselho, nenhuma orientação para a criança parar, né, de comer o açúcar. E quando eles retornaram e foram lá até o sábio, e o sábio disse assim: menino, pare de comer açúcar. E aí a mãe perguntou, por que ele não tinha falado isso antes? Porque antes também ele comia açúcar. Então é questão de exemplo, né? Não é? Exatamente. Mudança dos hábitos, né? Para poder a gente... É a congruência que chama, Mas aí, olha, parece que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem tudo a ver, né, com o que a gente vai falar hoje, né, doutora? Sim. Explica pra gente aí, qual é que é a relação da obesidade e os problemas ginecológicos? Tem mesmo relação? Tem muita relação. Rê, eu trouxe uma colinha. Fique à vontade. Porque é tanta coisa para falar para eu não esquecer. Então é assim, tem uma proximidade muito grande a obesidade com os problemas ginecológicos, né? As mulheres, elas passam, tem 3 fases da vida que alteram muito o metabolismo, né? Então, e ganha muito peso, né? Um desses períodos é o ciclo menstrual, né? A mulher, ela, durante o ciclo menstrual, o estrogênio, ela faz com que a gente se sinta menos saciado. Então, ali na TPM, né, tem aquela história da gente querer comer mais doce, né? Então, tem essa fasezinha. Na gravidez, que também é normal a gente ganhar muito peso, mas tem que saber, porque dependendo do tanto de peso que você vai ganhar, o neném vai nascer e você vai ser muito difícil você perder todo aquele peso. E uma terceira fase da vida da mulher, que a mulher ganha muito peso, é na menopausa, né? E na menopausa, por quê? Porque baixa o estrogênio e aí o que acontece? A mulher ganha peso e esse peso ele é mais localizado no abdômen, que é uma gordura muito ruim que a gente vai falar logo em seguida sobre cada uma dessas doenças. Ou seja, nós temos fases aí, né, que tem maior probabilidade da gente ganhar peso e com elas também traz, né, alguns prejuízos para a nossa saúde. Isso, traz também as patologias, né, que são tão danosas a gente, né? Então vamos falar sobre essas patologias, quais são as doenças ginecológicas relacionadas aí a essa obesidade, esse sobrepeso. Sim, tem uma estatística, uma estatística de 2019,
que 62% das mulheres estão com sobrepeso ou obesidade. Então, você imagina, é muito alto esse valor. E essas alterações, e essa obesidade, ela traz essas alterações metabólicas, influenciam muito na parte reprodutiva da mulher. Então, assim, a obesidade, ela aumenta muito a gordura abdominal. Essa gordura abdominal aumenta muito o risco de síndrome metabólica. E com essa síndrome metabólica, vem a diabetes, vem a hipertensão, vem os problemas cardíacos. Na idade reprodutiva, essa obesidade está intimamente relacionada à síndrome dos ovários policísticos. E que tem muita mulher, né, sofrendo com esse problema, né, doutora? Muita mulher. E aí, o que acontece? Esse sobrepeso, essa obesidade, ela causa os ciclos irregulares que diminuem muito a fertilidade. E aí, e além do risco de infertilidade, aumenta muito o risco de abortamento. E tem outras coisas. O sobrepeso e a obesidade estão relacionados a, então, alterações menstruais, a anovulação, que a mulher não ovula e por isso ela dificulta engravidar. O hiperandrogenismo, que é o aumento de pelos, né, que é muito comum na SOP, né? A mulher fica peluda, aparece pelos na face, na mama, na barriga, onde não é para ter pelo. Isso tudo é por causa da obesidade. A infertilidade, que a gente já falou, e o aumento da resistência à insulina, que é o que leva ao diabetes. Em cada fase da vida da mulher, tem esses problemas. Eu listei todo aqui. Pois vamos passar tudinho para o nosso ouvinte, né? É coisa que não acaba. Por exemplo, na infância e na adolescência, a obesidade aumenta o risco da menina menstruar mais cedo, tá? Ou seja, a puberdade aí, né? precoce, né? Então, a puberdade precoce, as irregularidades menstruais e, mais uma vez, a história da síndrome dos ovários policísticos são muito danosas. Nessa fase? Já nessa fase. Tem meninas que, assim, nos primeiros ciclos menstruais, a menina já apresenta ovário policístico. Por quê? Porque já está gordinha, não faz atividade física. Outra doença que está muito relacionada à obesidade é a endometriose, a adenomiose e os miomas. Por quê? Porque essas doenças, elas acontecem por causa da predominância estrogênica. A gente sabe que a gordura faz aumentar o estrogênio no nosso corpo. Então, assim, geralmente as pessoas que sofrem dessas patologias, né? O mioma, a adenomiose e a endometriose são pessoas que estão acima do peso. Lógico que tem as exceções, mas a maioria... A endometriose nós já falamos aqui, né? Mioma também nós já falamos. A outra é o adenomiose. Esse é como? A adenomiose é a endometriose dentro do útero. Porque a endometriose que a gente fala é quando o endométrio, que é aquela camada que descama todo mês quando a gente menstrua, ele sai do útero e ele se implanta fora do útero. Nos ovários, no intestino, na bexiga, né? E aí causa muitas dores ali perto quando a mulher menstrua. Esses implantes de endométrio também sangram, aumenta a inflamação e faz a mulher sentir muita dor. Dores. E a adenomiose, esses implantezinhos saem ali do endométrio, em vez de sair na menstruação, eles ficam aderidos no miométrio, que é o músculo do útero. Também causa muita dor, sangram muito. Né? Certo. Outra fase é na fase da reprodução e na fase da gravidez, que a obesidade é muito danosa. Por quê? Porque aumenta muito, além do risco da obesidade aumentar muito a infertilidade, as mulheres obesas, quando elas vão fazer fertilização assistida, elas têm menor chance de engravidar. Mesmo com toda a preparação da fertilização assistida, né? Como é que fala, gente? A fertilização assistida, em vez de você ter o filho naturalmente, você vai lá vão induzir a tua ovulação, vão colocar lá no útero, mesmo assim, tem uma chance menor de dar certo. Outra coisa, a obesidade na gestação, ela aumenta o risco de você ter hipertensão, né, eclâmpsia, diabetes gestacional, partos prematuros, crianças, se você tem diabetes, a criança geralmente nasce muito acima do peso. Se você tem hipertensão, a criança nasce abaixo do peso. Tudo isso é muito ruim para o bebê, né? Outra coisa mais, malformações também, né? A obesidade, o diabetes, ele aumenta muito o risco de malformações, principalmente malformações cardíacas no bebê.
Pulamos, é muita coisa. É verdade, não, eu tô até um pouquinho ouvindo, né, a explicação dela, porque quando a gente escolheu esse tema, a gente sabe, né, que é um tema super importante, mas a gente não sabia a dimensão, né, doutora, dos prejuízos, né, que a obesidade traz para a saúde, né, tanto de homens como mulheres, né, mas principalmente hoje que nós estamos falando das mulheres. Sim, e aí, ó, nós já falamos então um pouquinho da infância e da adolescência, do período da idade fértil, reprodutivo, e tem também a menopausa. Aí, quando chega na menopausa, aí que o negócio estava ruim, aí que piora mesmo, né? Se você pensava que ia melhorar, né, doutora, vem um pouquinho mais piora, né? E o que acontece? Na menopausa, a mulher, como ela para de menstruar e os hormônios dela caem muito, o que acontece? Ela começa a acumular gordura aqui no abdômen, né? A gordura abdominal é a pior gordura que tem. E aí, o que acontece? A mulher obesa, ela vai aumentar muito o risco de câncer de mama, de câncer de endométrio, né? E também uma coisa que eu não falei lá em cima durante o período fértil é que também aumenta muito nódulos mamários também, né? Essa predominância estrogênica. Então, assim, gente, é muita coisa. São muitas patologias, né, decorrentes da obesidade, né? Ou seja, que a gente vai já falar aqui, né, sobre a necessidade, né, de mudarmos os hábitos de vida, né, doutora, para ter uma vida mais saudável, né? E aí nós falamos de tantas doenças, eu fiquei me perguntando aqui. E quando a senhora que já acompanha muitas mulheres, e com certeza delas, muitas têm esses problemas que a senhora já relatou aqui, como é que é feito esse tratamento? Trata primeiro a obesidade ou trata as doenças? Como é que é? Porque se a doença é causada pela obesidade, né? Também tem que ser tratada a obesidade primeiramente, né? A gente pega muito nisso a paciente, né? Como a gente trabalha muito com síndrome de ovários policísticos, eu falo muito para as pacientes, porque você não vai pegar a paciente e eu vou falar assim, não, eu vou fazer você menstruar todo mês. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Dá o anticoncepcional para ela, força ela a menstruar todo mês. Mas o princípio da doença não está ali, o princípio está na obesidade. Então, assim, a gente tem que falar com as pacientes assim, olha, eu vou te ajudar, mas é tudo muito bem explicado. Ó, eu vou te ajudar, mas a sua doença surgiu por causa do seu aumento de peso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é emagrecer, né? Porque a pessoa emagrecendo, olha para você ver, eu falo, né? Vai emagrecer, vai fazer atividade física. Só daí, tem meninas que passam a vida inteira lá com ovário policístico e querem engravidar e não conseguem. Aí tem um caso de uma que eu adoro, porque ela sumiu, quando ela voltou ela estava 10 quilos mais magra, e ela já veio com teste de gravidez, já morrendo de felicidade. Já tava... Aí eu falei, glória a Deus. Então agora você me obedeceu, porque eu falo para elas que elas têm que me obedecer. Eu falo, eu vou te ajudar, mas você tem que me obedecer, você tem que fazer tudo o que eu tô falando, porque vai dar certo. A gente estuda tanto, né, Rê? Exatamente. Então a gente sabe o que vai dar certo. E aí quando elas perdem peso, aí pronto, a pele fica linda, porque acaba as espinhas, emagrece, a autoestima vai lá para cima, engravida, tudo, a gestação vai super tranquila, né? Porque tá magrinha, não vai ter o risco lá da diabetes gestacional, da hipertensão. Então, dá tudo certo. Então, o importante, né, é ir na causa da doença. Exatamente. Né? E é lógico que você vai tratar também, né? Por exemplo, a mulher que tem endometriose, a mulher que tem os miomas, ela sangra muito. Nós vamos tratar isso aí também. Mas é importante que ela tenha consciência de que todos os problemas que ela teve, infelizmente, começaram por causa do aumento de peso. Doutora, e dessas pacientes que a senhora acompanha, e a senhora tem focado muito também na questão do emagrecimento com saúde, né? Que a senhora sempre coloca isso. A senhora tem casos assim que a senhora como a senhora já relatou, assim, uma voltou, né? Depois que já tinha emagrecido. Mas das que a senhora já acompanha, né? Perceber essa mudança de vida. Relata um caso assim pra gente, pra nosso ouvinte. Às vezes a pessoa só se coloca no lugar quando vê, né? Ouve um exemplo, né? Para dar aquela motivada mesmo para mudar os hábitos de vida. Eu adoro, né, os casos. Uma postou, acho que foi sexta-feira,
ela postou uma foto dela eu vi. em fevereiro, você viu? Vi. Não parece a mesma É outra pessoa, né? literalmente é outra pessoa. E assim, aí ela postou a foto dela de fevereiro e postou a foto dela agora, Sim. mas assim, mudou totalmente o estilo de vida. Aí ela disse, ela até falou assim, Fernanda, você foi tão boa pra mim, porque eu chegava lá triste, aí você dizia, não desiste, eu tô aqui com você, não desiste que vai dar certo. E ela mudou a alimentação, tá fazendo atividade física. Ontem mesmo ela postou uma assim, uma pessoa muito famosa lá do YouTube, falando que musculação é um vício, porque quando você começa a fazer e você começa a ver como você fica bem, né? Você nunca mais quer largar. Ela disse, olha, tá parecendo com nós duas. Eu disse, exatamente. Mas é desse isso, jeito. É isso mesmo. Porque fica muito bem. Aí eu achei lindo, porque o marido colocou uma declaração, sabe, pra ela, que você tá linda, meu amor. Eu achei aquilo lindo. Mas é mesmo, né? Então, assim, é uma história tudo bonita de superação, né? Agora são 8h45, estamos conversando com a doutora Fernanda Pelizetti, ela é ginecologista e médica integrativa. E hoje nós falando sobre obesidade e doenças ginecológicas. Já falamos aqui sobre as várias, né, patologias que são decorrentes da obesidade, principalmente para você, minha amiga, você mulher. E aí agora eu vou pedir aqui as orientações da doutora. Já sabemos que são muitas as doenças. Quais são as orientações que a senhora deixa para essa mulher que quer, né, ter saúde, ter qualidade de vida? A gente sabe que toda mudança não é fácil, né? Uhum. Olha, você comeu errado a sua vida inteira, né? Então, aí quando a gente começa, que agora a gente tem um programa de emagrecimento, tudo bem direitinho, bem acompanhado. Então, assim, as pessoas, eu brinco com elas, assim, gente, eu comi errado, assim, 49 anos da minha vida. Então, eu não posso querer que em 3 meses eu consiga consertar tudo o que eu fiz de errado. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que ter paciência, você tem que ver que você vai melhorando cada dia, né? Você vai tendo melhor autoestima. Você tem que saber que é muito importante, a sua alimentação tem que ser correta. Você tem que saber que você tem que fazer atividade física mesmo. Né? Doutora, quando a gente fala que é atividade física, de que atividade física nós estamos falando para que essa mulher mesmo consiga perder peso mesmo? Que algumas pessoas pensam que algumas coisinhas mais leves, mas a gente tem que falar claramente para nossa ouvinte. Vamos falar claramente. Que atividade física? Musculação. Musculação, gente. Eu falo para as pacientes assim, aí temos que dizer, você faz atividade física? Ela disse, faço caminhada 3 vezes por semana. Eu queria que a senhora comentasse sobre, porque eu vejo muita gente, né, com sobrepeso, já obesas, só fazendo a caminhada, né? E aí, uma vez a senhora comentou assim, deixa pra gente caminhar quando a gente estiver bem velhinho, bem né? Velhinho, 90 anos, aí a gente vai pra praça, vai ver os passarinhos, vai ver... Aí a gente caminha. Aí a gente caminha. Agora é correr, é fazer musculação. É fazer musculação mesmo. Porque a gente fazendo musculação, o que acontece? Não é, eu falo muito isso porque as pessoas acham que vão fazer musculação, que elas vão ficar muito fortes, né? Vão ficar masculinizadas. Não fica. Exato. Né? Para ficar daquele jeito ali, você tem que tomar muito hormônio, muito anabolizante. Não é não é isso que a gente quer saúde. E músculo é saúde. Porque você fortalecendo sua musculatura, você vai fortalecer os seus ossos, vai diminuir as suas chances de ter osteoporose. Você diminuindo o seu peso, você tendo músculo, vai diminuir a sua glicose, vai diminuir o risco de você ter diabetes, de você ter hipertensão. Então, assim, é saúde mesmo. Tem que fazer musculação. E não adianta, tem que pegar pesado. Exato. Né? Ai, eu lancei vou contar pra vocês, só pra ti, não conta pra ninguém. Pra mim, né? Que aqui só ouve só nós duas, né? Pra sabe, só nós né? duas, íntima conversa. Eu falei pro meu personal, assim, eu não treinava com personal. Aí, esse ano, em abril, eu arranjei um personal. Eu falei, não, eu tenho que fazer os negócios direito, né? Sim. Eu prego do jeito que que tem a senhora que ser exigente. direito. Exato. Tem que ser comigo. E aí, eu brinquei com ele assim, olha, em janeiro... Olha, mas eu dei um tempo grande pra ele, né? Sim. Eu falei, em janeiro eu vou pra praia, aí eu vou colocar um biquíni branco. E vai ser branco. E pra pessoa colocar um biquíni branco, o corpo tem que ficar bonito. Tem que estar Então você impecável. pega pesado comigo, porque eu vou botar um biquíni branco e vou te marcar. Se eu tiver feia, você não vai arranjar ninguém mais pra te treinar.
Então, assim, é um desafio. É um desafio. A gente fala assim, brincando, mas é tudo a questão de saúde mesmo. Eu não tenho pretensão de ficar... Eu já tenho 51 anos, eu não tenho pretensão de ficar toda bombada. Eu tenho pretensão de ficar saudável e isso faz muito bem, né, pra gente. Perfeito. Então, para finalizar, quais outras orientações que a senhora deixa aí para as nossas ouvintes, que depois desse nosso bate-papo, que além de muita informação, descontração, né, que elas se divertem com o nosso bate-papo aqui, né, deixa aqui aquela orientação que ajude realmente ela a tomar uma decisão, né, mudar mesmo de vida, né? Sim. E somos nós que temos que fazer isso, doutora, né? Sim. Algumas delas chegam para mim e falam assim, eu morro de vergonha de ir para academia, porque a gente chega lá, tem aquelas meninas todas novinhas, corpinho com corpo já bonito. tudo bonitinho, né? Aí eu falei, olha, não tenha vergonha. Lá na academia onde eu treino, tem mulheres de 70 e tantos anos que estão lá, tudo linda, todo mundo lá treinando, buscando saúde. Então, assim, não tenha medo de começar, né? Ninguém vai ficar reparando o seu corpo se você está acima do seu peso. Agora todo mundo, quando você começar a se sentir melhor, perder peso, todo mundo vai perceber. As pessoas vão dizer assim, nossa, você está até mais nova. Exatamente. Né? A minha paciente lá, eu acho que ela rejuvenesceu 20 anos. Exatamente, mudou mesmo. Né? Exatamente. Impressionante. Então, assim, e a gente tem que cuidar da nossa saúde mesmo. Eu não tô nem aí se a pessoa está falando que, imagina isso... Você vai para academia, tem marido que fica com ciúme, sabia? Eu sei. As mulheres começam a se cuidar, eles começam a ficar... Você não acha não que você está exagerando? Aí teve uma que me disse que foi correr com uma bermuda, assim, em cima do joelho. Aí ele disse para ela, você vai começar a correr, essa bermuda vai subir, vai virar um short, vai ficar se mostrando. Aí eu falei, ele já tá com ciúme de ti, porque ele tá vendo tudo Convida que você ele para correr você tá junto, bonita. menina. Chama o marido, não, vamos comigo. Vamos para academia juntos. Os homens vão ficar te olhando. Vamos comigo. Exatamente, né? exatamente. É assim, o marido tem que incentivar a mulher a se cuidar. E aí a gente deixou esse alerta aqui, né? As orientações e essa mensagem final. E aí, quando estiver mudando de vida, compartilha aqui com a gente, né, doutora? Com a gente. Eu adoro quando elas me marcam. Adoro. Eu bato palminha. Palminhas. Eu adoro. Muito bom. Doutora Fernanda Pelizete, obrigada pelas informações, pela sua participação, que é sempre uma alegria recebê-la aqui, e pela disponibilidade de trazer informações importantíssimas aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo mês? Até o próximo mês. Deus quiser, né? Um forte abraço para a senhora e para toda a sua equipe lá da clínica. Obrigada. Um ótimo dia. Agora são 8h52. Muito bem, a gente conversou aqui sobre obesidade, doenças ginecológicas. E aí, minha amiga, o que você achou da nossa entrevista? Muitas informações, né? É para a gente mesmo avaliar como é que está o nosso estilo de vida e fazer as mudanças necessárias para a gente ter qualidade de vida, que é o mais importante, tá bom? 8h52, Toru, a gente vai para o apoio agora, tem música, só me dá um feedback. Vamos para o apoio? A gente vai fazer uma pausa para o nosso apoio cultural e já já a gente volta com muito mais. Não saia da sintonia. O Manhã Viva volta já. O diferencial do Feirão dos Tecidos é ter uma infinidade